Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de matemática. Por favor, abra o livro na página 55. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades sobre os gráficos. Vamos lá. Número 6. Médicos de um hospital promoveram durante alguns meses uma campanha de combate à obesidade. As 424 pessoas participantes foram pesadas no início e no fim da campanha. O gráfico a seguir mostra a quantidade de pessoas por faixa de peso no início e no fim da campanha. Então, olha lá, quantidade de pessoas por faixa de peso. No início é laranjinha e no fim é verdinho. Então, abaixo do peso, estavam assim no início e assim no final. Peso ideal, assim no início e assim no final. Sobrepeso, estavam assim no início e assim no final, e obesidade, estavam assim no início e assim no final, certo? Apesar de não aparecer a quantidade de pessoas em cada coluna do gráfico, é possível observar alguns resultados da campanha. Comente o que mudou da situação inicial para a final, de cada um dos itens, abaixo, ideal, sobrepeso e obesidade. Então, o que mudou, gente? Do início para o fim da campanha de cada um desses itens aqui, tá bom? Página 56, vamos lá. Atividade 7. A pesquisa sobre comportamento do leitor brasileiro, citada na página 51, já teve várias edições. Em todas elas foi feito um levantamento sobre a quantidade de livros lidos nos últimos 12 meses pelos entrevistados. Observe os resultados de 2011 e 2015 no gráfico a seguir e responda. Então, olha só, eu tenho esse gráfico com o título Livros lidos nos últimos 12 meses. Então, eu tenho o ano aqui de 2015 e 2011. Roxinho é não estudante e laranja é estudante. Em 2015, 3,4 não estudantes e 9,4 eram estudantes, tá? Então, eles leram essa quantidade de livros aqui. A quantidade de livros está aqui embaixo, ó. Em 2011, 2,3 não estudantes e 6,2 estudantes leram a quantidade de livros que está marcada aqui, certo? Letrinha A. A quantidade de livros lidos pelos estudantes aumentou ou diminuiu entre 2011 e 2015? O que você observou para chegar a essa resposta? Então, olha só, vamos observar o gráfico e analisar se a quantidade de livros, ó, lidos, que é representada por essas barrinhas, aumentou ou diminuiu entre 2015 e 2011, certo? Só que são os estudantes. Eu vou analisar as barrinhas laranjas. Então, aumentou de 2011 para 2015 e como que o que você observou para chegar a essa resposta? Letrinha B. Construa uma tabela com base no gráfico. Então, vocês podem consultar, crianças, a tabela lá da página 51, que está no início, certo? Que está lá em cima da página, para fazer uma tabelinha parecida com os dados aqui do gráfico, certo? Então, vocês podem fazer uma coluna com o ano, né? Com o ano não, com a situação, estudante, não estudante. Aí, na primeira linha, vocês podem colocar os anos, 2011 e 2015. Depois, é só completar os buraquinhos com as informações do gráfico, tá? Mas usem de modelinho a tabela da página 51, certo? Bom, página 57, última página de atividades da aula de hoje. Vamos fazer um gráfico de barras usando uma malha quadriculada. Observe a tabela a seguir. Então, vocês vão observar essa tabela aqui, chuvas em algumas capitais brasileiras, em março de 2019. As cidades são essas daqui e as chuvas, a quantidade de chuvas em milímetros, é esta daqui. Faça um gráfico que mostra os dados da tabela. Antes de fazer o gráfico, escolha a escala, o que significa escolher
quanto vai valer cada quadradinho. Defina a posição e largura das barras, coloque título no gráfico e identifique as barras. Se necessário, faça uma legenda. Eu sugiro, crianças, que vocês façam aqui escalas com 3 medidas, tá? Faz uma cor de quadradinho valendo 100, uma cor de quadradinho valendo 10 e uma cor de quadradinho valendo 5. Façam uma legenda com isso. Aí, por exemplo, vocês vão fazer Vitória no gráfico. Pode escrever, por exemplo, Vitória. É o último, né? Então, vai ficar lá embaixo. Vitória. Tem 75. Então, eu posso pintar 7 quadradinhos da cor que eu escolhi para valer 10 e mais um quadradinho da cor que eu escolhi para valer 5. Façam o gráfico assim, ó. Escrevam o nome das cidades, uma em cada linha, certo? Depois, vocês façam num cantinho a legenda. Escolham uma cor de quadradinho valendo 100, uma cor valendo 10 e uma outra cor valendo 5. Aí, é só vocês pintarem o número que tem de chuva em cada uma das cidades. Não esqueçam de aqui em cima colocar o título do gráfico, pode ser o mesmo título da... Opa, a tia Marília andou muito. Pode ser o mesmo título da tabela da página, tá, crianças? Deixa eu te chegar lá. Aqui, ó. Pode ser o mesmo título dessa tabela daqui, tá bom? Aí, vocês escrevam o título aqui em cima, coloquem as cidades, uma embaixo da outra, e façam a legenda com os quadradinhos. Uma cor para 100, uma cor para 10 e uma cor para 5. Aí vai facilitar bastante o trabalho de vocês, tá bom? Mas qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo, crianças. Até mais!